Partimos hoje de uma reflexão muito importante. Será que todo psicanalista precisa saber de tudo e trazer tudo isso para dentro do set analítico? É sobre isso que nós vamos falar hoje e também falar sobre uma certa forma de intuição. Vamos falar desses dois pontos hoje? Roda a vinheta! Olá, eu sou o Marcos Simões, psicanalista, e nós estamos aqui nessa série de vídeos sobre o papel do psicanalista, falando de condições para se atuar dentro do set analítico. Já falamos de diversas situações e hoje nós vamos falar de dois elementos muito importantes. Quando a gente está nessa trajetória da transmissão da psicanálise, seja no meio que for, a gente recebe muitas informações de pessoas querendo entender de fato como é que funciona a psicanálise, o que é que eu preciso falar para o meu analisando. Existe uma preocupação muito grande sobre isso. O que falar para o analisando? O que o analisando precisa saber de fato? O que nós precisamos transmitir para ele para demonstrar uma certa autoridade naquilo que a gente está falando, no nosso trabalho? É claro que tudo isso precisa ser pensado. Muitas vezes o analisando vai nos colocar numa posição de sujeito suposto saber. Mas a questão é quando o próprio analista quer estar nessa condição, querendo demonstrar uma certa sapiência sobre determinado assunto, sobre determinada questão dentro do setting. Isso diz muito sobre o analista e a sua vontade de se mostrar alguém conhecedor daquele determinado conteúdo. Na psicanálise, na verdade, nós não precisamos ter toda essa bagagem. É claro que nós precisamos saber da teoria, entender do processo psicanalítico, entender das escolas psicanalíticas, entender de todo aquele conteúdo sobre complexo de Édipo, entender sobre narcisismo, mecanismo de defesa, o desejo, enfim, tem muitas coisas que nós precisamos compreender para estar dentro do set analítico. Sabe o que acontece? Muitas vezes as pessoas acabam confundindo o papel do psicanalista como um oráculo, aquele que sabe a resposta, aquele que sabe do conteúdo, e muitas vezes é essa pessoa que confunde ao próprio analista, que se vê nessa condição e se coloca nesse lugar. Muitas vezes as pessoas perguntam assim: Marcos, o que eu devo falar dentro do set analítico? Por vezes eu falo assim para a pessoa: se você não sabe o que falar, não fale nada, porque a psicanálise é a arte da escutatória. Nós precisamos aprender muito mais a escutar do que a falar alguma coisa. Precisamos começar a compreender muito mais sobre o que tem nas entrelinhas. E um psicanalista precisa começar a lidar melhor com essa condição de não saber todos esses conteúdos, de não saber todas as coisas. Afinal, quem sabe, na verdade, é o próprio analisando que tem toda a sua história. Nós não sabemos da história das pessoas quando elas estão dentro do setting. Elas contam as suas histórias. O que nós fazemos é uma condução dessa pessoa para que ela possa se descobrir, se entender, se perceber, entender o que tem no seu inconsciente, lidar com os seus desejos. E para isso, é claro que nós temos que entender de tudo que ela está falando no contexto teórico da psicanálise. Mas isso não leva um psicanalista a ser aquela pessoa que tem que saber de todas as coisas. Nós temos que sair desse papel de oráculo, desse papel de que nós sabemos demais, de que é a nossa sapiência que vai fazer com que a análise aconteça. Muito pelo contrário, nós temos que ir para o set analítico de uma forma muito mais leve. Então o psicanalista precisa entender que ele tem um lado negativo, que é precisar falar sobre determinado assunto. Nós não precisamos, nós precisamos apenas aprender a escutar. Um psicanalista, na verdade, ele precisa aprender a lidar com aquilo que ele não sabe, com aquilo que ele desconhece ou com aquilo que ele não entende direito. Tem muitos psicanalistas que acabam sofrendo no dia a dia porque entendem que precisam saber de tudo e, na verdade, não. Um psicanalista, ele precisa aprender a escutar. Mais uma vez, estudem. Busque informações, busque conteúdos, assista vídeos, leia livros, enfim. Mas dentro do setting analítico, seja apenas uma pessoa escutando outra pessoa, estando ali disponível, com a sua mente aberta para receber os conteúdos, sem se preocupar com determinadas informações teóricas, se você sabe ou se você não sabe, mas sim de uma forma muito aberta e acolhedora para que a pessoa possa trazer os conteúdos para você e que você possa, de alguma forma, ajudar essa pessoa a se conhecer.
Essa é a ideia. E um segundo ponto que nós trazemos aqui é a questão da intuição. Um psicanalista ele também precisa trabalhar a sua capacidade intuitiva. Só que para isso, ele precisa primeiro saber para onde ele está olhando. Muitas vezes um psicanalista ele fica fixo a uma ideia, a um pensamento e a uma perspectiva e acaba esquecendo que, na verdade, o que traz o conteúdo é um outro papel, um outro aspecto, uma outra dinâmica, um outro olhar. É por isso que estar na psicanálise também tem uma construção dessa capacidade intuitiva. Intuitivo vem da palavra, a intuição, na verdade, vem da palavra intuere, dentro, tuere, olhar, dentro de um novo olhar, dentro de uma nova perspectiva. E um psicanalista jamais deve fixar a sua ideia para determinado conteúdo. Ele tem que deixar sua mente aberta e livre para que ela possa navegar naqueles conteúdos que o analisando está trazendo. Estar aberto a receber as informações para que ele possa processar essas informações e aí sim fazer uma devolutiva, uma provocação, uma reflexão para o analisando. Então, nesse vídeo de hoje, o que nós quisemos trazer aqui para vocês? Primeiro, não se preocupe se você não sabe de determinado assunto. Anote, estude com calma depois. Um analista não precisa saber de tudo e deve lidar com essa capacidade negativa. Ele precisa entender que ele não está na posição do sujeito suposto saber, mas que ele precisa aprender muito mais a escutar do que falar. E o segundo ponto é começar a olhar de uma forma diferente, olhar por um outro ângulo, como um observador novo diante daquela história. Sair da fixação de determinadas ideias e dar espaço, dar a possibilidade para que novas perspectivas possam ser observadas, entendidas, analisadas. A interpretação é muito mais do que aquilo que nós sabemos. Ela está além das palavras, além dos conteúdos, e nós só conseguimos escutá-las, na verdade, quando nós estamos abertos a recebê-las. Todo psicanalista precisa compreender isso. O inconsciente envia sinais. Esse é o nosso vídeo de hoje. Nos vemos numa próxima e até mais.